Você já se perguntou sobre o poder que move montanhas, transforma vidas e opera milagres inimagináveis? Estamos prestes a entender a fundo uma das maiores forças do universo, o Espírito Santo. O Espírito Santo pode atuar em vários aspectos em sua vida, oferecendo discernimento e sabedoria para evoluir no que precisarmos, causando uma experiência transformadora. Além disso, também nos oferece conforto com a sua presença, mesmo nos piores momentos. Este não é apenas um vídeo, é um convite para uma jornada de descoberta, cura e renovação. O Espírito Santo não é uma figura abstrata. Sua presença e ação são fundamentais em toda a Bíblia. Ele é o agente consolador, o guia, o transformador e o doador de dons, cuja atuação vai muito além do que podemos ver ou compreender. Na Bíblia, é descrito como a força vital que deu poder espiritual aos profetas, capacitou os apóstolos e continua a influenciar os crentes, moldando a igreja e seus seguidores. O Espírito Santo é frequentemente visto nos ensinamentos bíblicos como o membro mais enigmático da Trindade, envolto em simbolismo e manifestações poderosas. Sua natureza e papel são fundamentais não apenas para a teologia, mas para a vivência diária da fé cristã. O Espírito Santo é uma das 3 personas da Trindade cristã, representando a presença ativa de Deus no mundo. Desde a criação, descrita em Gênesis, até as profecias do Antigo Testamento, o Espírito Santo tem sido uma força orientadora e transformadora. As Escrituras o descrevem como tendo vontade, emoções e intelecto, participando ativamente na história da salvação. No Novo Testamento, a obra do Espírito Santo é ampliada e se torna mais pessoal. Ele desempenha um papel crucial no nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo abençoa os discípulos no Pentecostes, marcando o início da Igreja. Ele capacita, guia, consola e intercede pelos crentes, sendo essencial para a vida e o crescimento espiritual. Os frutos do Espírito, como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole, são evidências da sua presença na vida dos crentes. Estes frutos não são apenas virtudes morais, são manifestações do caráter divino produzidas no indivíduo pelo Espírito. Eles refletem a transformação interior que acompanha a fé verdadeira. Além dos frutos, o Espírito Santo também distribui dons espirituais aos crentes. Estes dons, que incluem sabedoria, conhecimento, fé, discernimento e interpretação, são concedidos para edificar a cada um e servir ao próximo. Eles demonstram a diversidade e a riqueza da ação do Espírito na comunidade cristã. Reconhecer e responder ao Espírito Santo é fundamental para a experiência cristã. Ele busca um relacionamento com os crentes, convidando-os a viver em conformidade com a vontade de Deus. A sensibilidade à sua orientação pode transformar vidas, inspirar serviço e promover uma comunhão profunda com Deus. Este é o convite eterno do Espírito Santo: participar na vida divina, aqui e agora. Desde o Antigo Testamento, onde é descrito movendo-se sobre a face das águas na criação, até o Novo Testamento, guiando e fortalecendo os seguidores de Cristo, o Espírito Santo é uma força divina sem igual. No Antigo Testamento, o Espírito Santo desempenha um papel crucial, orientando e capacitando líderes e profetas. Como em Êxodo capítulo 31, versículo 3, quando Deus enche Bezalel com o Espírito para habilidades artísticas excepcionais, necessárias para a construção do tabernáculo. Em Juízes capítulo 14, versículo 6, o Espírito do Senhor dá a Sansão força sobrenatural para defender Israel. Essas manifestações destacam o Espírito como fonte de sabedoria e força para o cumprimento do plano divino. A transição para o Novo Testamento revela uma manifestação ainda mais pessoal e direta do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 1, versículo 35, o Espírito Santo desce sobre Maria, resultando no nascimento milagroso de Jesus. No Pentecostes, conforme descrito em Atos 2, os apóstolos são preenchidos com o Espírito Santo, que lhes concede a habilidade de falar em línguas e espalhar a mensagem de Cristo. A atuação do Espírito Santo na igreja primitiva é um testemunho de sua força transformadora. Em Atos capítulo 9, versículo 31, vemos a igreja crescer, se fortalecer e viver no temor do Senhor, sob a orientação do Espírito Santo. Em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, o Espírito Santo direciona Paulo e seus companheiros,
mostrando que a orientação divina é crucial para a expansão da missão cristã. O Espírito Santo é uma das 3 partes da Trindade, ocupando um papel único e essencial no cristianismo. Diferente do Pai, que é muitas vezes visto como o Criador e Planejador, e do Filho, que é o Salvador e Redentor, o Espírito Santo atua como o Consolador, o guia e o poder vivificador dentro dos crentes. Ele é o sopro de vida que anima a fé, transformando crenças em ações e teoria em prática. Ele é o elo que mantém a comunidade cristã unida, inspirando amor, harmonia e um senso profundo de comunhão. Sua presença é uma fonte contínua de consolo, orientação e fortalecimento, ajudando os fiéis a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. O Espírito Santo é o agente de transformação na vida dos crentes. Ele trabalha no coração, mente e espírito, refinando o caráter, purificando os desejos e capacitando os incapacitados a refletirem a imagem de Cristo. É através do Espírito que os frutos espirituais, amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole, são cultivados na vida dos cristãos. O Espírito Santo distribui o discernimento espiritual aos crentes para a sua edificação e para a do próximo. Ao operar através desses dons, o Espírito Santo capacita os fiéis a desempenharem seus papéis no propósito divino, promovendo o bem comum e a expansão do reino de Deus. O Espírito Santo é também um selo de garantia, assegurando aos cristãos a sua herança e a promessa de vida eterna. Ele é um sinal antecipado do que está por vir, oferecendo uma fonte de esperança e força diante das adversidades. Na jornada da fé, o Espírito Santo é o companheiro constante, orientando, ensinando e intercedendo pelos crentes, garantindo-lhes a presença contínua e conforto no amor de Deus. O Espírito Santo, uma manifestação do próprio Deus, está presente em todo lugar e em todos os momentos. Essa onipresença significa que não há lugar na terra ou nos céus onde ele não esteja. Para os fiéis, essa é uma fonte de conforto e orientação constante, sabendo que o Espírito Santo está sempre ao nosso lado nos apoiando e intercedendo por nós em cada passo de nossa jornada. Ele detém toda a sabedoria, passada, presente e futura. Ele conhece nossos corações, nossas intenções mais profundas e os desígnios de Deus para a humanidade. Essa onisciência permite que o Espírito Santo nos oriente de forma precisa e sábia, oferecendo percepções e revelações que só poderiam vir de uma entidade que compreende plenamente o plano divino e o coração humano. Como uma força divina, o Espírito Santo possui um poder ilimitado, capaz de operar milagres, transformar vidas e influenciar o curso da história. Sua onipotência se manifesta na criação, na inspiração dos profetas, na ressurreição de Jesus e na capacitação dos crentes para superarem desafios, viverem de acordo com os ensinamentos cristãos e espalharem o Evangelho. Além de seus atributos de onipresença, onisciência e onipotência, o Espírito Santo atua como um guia e consolador para os crentes. Ele é o advogado prometido por Jesus, que nos ensina, nos guia à verdade e nos conforta em tempos de adversidade. Essa presença constante e consoladora é fundamental para o crescimento espiritual e a resiliência na fé. O poder transformador do Espírito Santo é um testemunho de sua força divina. Ele não só trabalha em escala cósmica, mas também no íntimo dos corações, renovando, purificando e santificando os fiéis. Essa transformação é essencial para a jornada cristã, refletindo o amor, a santidade e a sabedoria de Deus em nossas vidas. Quando falamos do Espírito Santo, a imagem da pomba frequentemente nos vem à mente. Este símbolo, profundamente enraizado na narrativa bíblica, remete à história do batismo de Jesus, onde o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. A pomba representa a pureza, paz e a presença divina, simbolizando a maneira suave e pacífica com a qual o Espírito Santo se aproxima e interage conosco, oferecendo-nos orientação e conforto em nossa jornada espiritual. Outro símbolo poderoso do Espírito Santo é o fogo. Visto no dia de Pentecostes, quando línguas de fogo apareceram sobre os discípulos, esse símbolo representa a capacidade transformadora do Espírito Santo. O fogo simboliza a purificação, iluminação e a paixão ardente que o Espírito infunde nos corações dos fiéis, capacitando-os a testemunhar com coragem e vigor. A água é outro símbolo vital do Espírito Santo, representando a vida, a limpeza e a renovação. Instituída nos batismos cristãos, ela simboliza uma purificação espiritual,
nos oferecendo um novo nascimento e purificação dos nossos pecados. O óleo é um símbolo que representa a unção, a cura e a consagração proporcionadas pelo Espírito Santo. Na Bíblia, o óleo é frequentemente utilizado em rituais de unção, como quando Jesus deu poder aos seus apóstolos para curar enfermos em seu nome ungindo com óleo, simbolizando a bênção de Deus sobre uma pessoa. O Espírito Santo nos unge, nos fortalece e nos separa para propósitos divinos, marcando-nos como filhos e filhas do Altíssimo, destinados a viver e agir sob seu amor e orientação. O Espírito Santo, uma força divina incomparável, permeia as Escrituras com exemplos vibrantes de sua atuação poderosa. Um exemplo poderoso é a conversão de Saulo de Tarso. O Espírito Santo não só interveio diretamente na vida de Saulo, transformando-o de perseguidor dos cristãos em Paulo, um dos maiores apóstolos, mas também o guiou ao longo de seu ministério. A transformação de Paulo é um testemunho da capacidade do Espírito Santo de mudar corações e destinos. O fruto do Espírito, como descrito em Gálatas capítulo 5 versículos 22 e 23, ilustra a transformação pessoal que o Espírito Santo opera nos crentes. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e autocontrole são qualidades que refletem a natureza divina e são cultivadas na vida dos que se deixam guiar pelo Espírito. A atuação do Espírito Santo na inspiração das Escrituras é um pilar da fé cristã. 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16 enfatiza que toda a Escritura é inspirada por Deus, um testemunho do sopro do Espírito Santo através dos autores bíblicos, guiando-os na verdade e proporcionando aos crentes uma fundação inabalável para a fé e prática. A intervenção do Espírito Santo na vida de indivíduos é também evidente na narrativa de Maria, a mãe de Jesus. Em Lucas capítulo 1 versículo 35, o anjo Gabriel anuncia que o Espírito Santo viria sobre ela, resultando no nascimento de Jesus, o Salvador. Este momento destaca a capacidade do Espírito de realizar milagres, e também seu papel essencial no plano de salvação divino. No livro de Atos, a liderança do Espírito Santo é fundamental para a direção e decisões da igreja primitiva. Em Atos capítulo 13 versículo 2, durante a adoração e o jejum, o Espírito Santo instruiu os membros da igreja em Antioquia a separar Barnabé e Saulo para a obra a qual ele os havia chamado. Essa orientação do Espírito moldou o curso do ministério missionário, e também demonstrou como a confiança e a obediência ao Espírito resulta em avanços significativos para o reino de Deus. A presença confortadora do Espírito Santo é outro aspecto vital de sua atuação. Jesus, em João capítulo 14 versículo 26, promete o Espírito Santo como consolador que ensinaria todas as coisas e lembraria os discípulos de tudo o que ele havia dito. Este papel do Espírito Santo é crucial, especialmente nos momentos de dúvida, medo ou confusão, pois ele oferece orientação, sabedoria e conforto, reafirmando a presença contínua e amorosa de Deus na vida dos crentes. Para estabelecer uma relação mais profunda com o Espírito Santo, é fundamental reconhecer sua presença e importância na vida cristã. Os crentes são encorajados a convidar o Espírito Santo a atuar em suas vidas, como demonstra Lucas capítulo 11 versículo 13, onde Jesus destaca a disponibilidade de Deus em dar o Espírito Santo àqueles que o pedem. Convidar o Espírito Santo significa estarmos abertos de coração para sua orientação e consolo. A Bíblia ensina que a obediência à palavra de Deus é crucial para nutrir a presença do Espírito Santo. Efésios capítulo 4 versículo 30 adverte os crentes a não entristecerem o Espírito Santo com comportamentos contrários aos ensinamentos cristãos. Submeter-se à liderança do Espírito significa praticar a autodisciplina mesmo dentro da nossa natureza imperfeita, e seguir os preceitos divinos, permitindo que ele molde o caráter e a vida do crente. A comunhão constante com o Espírito Santo é vital para um relacionamento profundo. Filipenses capítulo 2 versículo 1 fala sobre a comunhão do Espírito como um aspecto da vida em Cristo. A adoração, seja em comunidade ou individualmente, deve ser realizada em espírito e em verdade, conforme João capítulo 4 versículo 24, permitindo que o Espírito Santo mova o coração do crente e fortaleça sua fé. O Espírito Santo desempenha ainda um papel central no entendimento das Escrituras, conforme destacado em 1 Coríntios capítulo 2 versículos do 10 ao 12, onde se fala que o Espírito explora todas as coisas, até as profundezas de Deus. O estudo diligente da Bíblia, acompanhado de oração, abre caminho para o Espírito Santo iluminar a mente do crente,
revelando verdades divinas e aplicando-as à vida cotidiana. Viver de acordo com o Espírito é manifestar os frutos do Espírito em todas as áreas da vida, como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole, listados em Gálatas capítulo 5 versículos 22 e 23. Além disso, os crentes são encorajados a buscar e exercitar esses dons do Espírito, concedidos para o fortalecimento da Igreja e para o serviço no reino de Deus, conforme orienta 1 Coríntios 12. Uma prática essencial para se tornar mais sensível ao Espírito Santo é dedicar tempo à oração e à meditação. A oração é o meio pelo qual nos comunicamos com Deus, expressando nossos desejos, gratidões e buscando orientação. A meditação na Palavra de Deus permite que mergulhemos profundamente em seus ensinamentos, absorvendo sabedoria e discernimento. Efésios capítulo 6 versículo 18 nos encoraja a orar no Espírito em todas as ocasiões, com todo tipo de orações e pedidos, mantendo-nos vigilantes e sempre perseverando. Para experienciar uma maior sensibilidade ao Espírito Santo, é fundamental viver em obediência aos mandamentos de Deus e submeter-se à sua vontade. A obediência cria um canal limpo para a atuação do Espírito em nossas vidas, enquanto a rebeldia gera barreiras. Em João capítulo 14 versículos do 15 ao 17, Jesus destaca que aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos receberão o Consolador, o Espírito da Verdade. Muitos compreendem o Espírito Santo como uma mera força ou presença imaterial, mas essa perspectiva simplifica demais uma das figuras centrais da Trindade cristã. O Espírito Santo é, na verdade, uma inteligência divina, ativa e essencial, que interage com os fiéis de maneira íntima e transformadora. Esclarecer essa característica do Espírito Santo nos ajuda a entender melhor seu papel vital em nossa vida espiritual. Existe um equívoco comum de que o Espírito Santo está apenas relacionado às experiências emocionais intensas dentro da prática cristã. Enquanto o Espírito pode inspirar emoções profundas, reduzi-lo a uma fonte de êxtase emocional é limitar seu amplo espectro de atuação. Ele também guia, ensina e fortalece os fiéis em momentos de calma e reflexão, não apenas nos de grande emoção. Outro mal-entendido é acreditar que o poder do Espírito Santo é algo que os fiéis podem manipular ou controlar. Na realidade, o Espírito Santo é quem capacita os crentes, concedendo dons espirituais e intervenções divinas conforme a vontade de Deus, não a nossa. Entender isso é fundamental para reconhecer a soberania e a liderança do Espírito em nossas vidas. Como vimos, o Espírito Santo é parte ativa do propósito divino, desde o início dos tempos e continuará nos guiando em vida eterna após a volta de Cristo. Ele atuou publicamente nos tempos de Cristo quando Deus quis que a verdade passasse a ser vista e espalhada por todo o mundo e continua atuando até hoje individualmente na vida de cada um que crê, de acordo com o propósito de Deus. Uma vez que não somos nós que operamos o Espírito Santo, mas Ele que nos capacita, é importante buscarmos viver em harmonia com o propósito de Deus, para que o Espírito Santo passe a atuar em nossas vidas, conduzindo nossos pensamentos e ações para o nosso bem e a nossa edificação e nos permitindo sentir o conforto de Deus nos momentos de aflição. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nos prostramos diante da Tua grandiosa presença para Te agradecer profundamente pela dádiva inestimável do Teu Espírito Santo. Graças Te damos, ó Deus, por nos revelares os ensinamentos preciosos sobre o Teu Santo Espírito, que atua incessantemente em nossas vidas, oferecendo-nos apoio para superarmos os desafios terrenos. Agradecemos-Te, Pai, por compartilhares conosco o Teu Espírito de amor, que nos conforta em momentos de dor e sofrimento, acolhendo-nos em Tua presença serena e abençoando-nos com o discernimento necessário para nossa evolução espiritual. Pedimos humildemente, Senhor, que perdoes os nossos pecados e nos concedas a sabedoria para vivermos em harmonia com o Teu divino propósito. Para que o Teu Espírito Santo preencha cada aspecto de nossa existência, ajudando-nos a cultivar virtudes que trazem felicidade a nós e aos que nos cercam. Pedimos que nos dês a sabedoria para aplicarmos os Teus ensinamentos em nossa vida cotidiana, tornando-nos dignos de receber Tuas infinitas bênçãos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, oramos e agradecemos por tudo. Amém. Se você foi tocado pela mensagem de hoje, pedimos o seu suporte ao se inscrever no canal e ative o sininho. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares,
para que a mensagem do amor e do poder transformador do Espírito Santo alcance corações em todo lugar. Muito obrigado por assistir e que Deus abençoe a todos nós.